Hey galera, tudo bom com vocês? Eu vou fazer análise do livro Fazendo Meu Filme Lado B. Esse livro maravilhoso aqui. Mas antes de começar o vídeo, já vai deixando o seu like, se inscreve no canal e vamos pro vídeo. Bom, o livro ele tem essa capa maravilhosa, amarela, no caso de Fazendo Meu Filme, vai ser a da Fanny, no caso o normal. Mas nesse aqui, o lado B vai estar falando sobre o Léo, né, que a gente conhece como... Vai ter spoiler nesse vídeo, tá? Alerta spoiler. Então, o Léo, ele aparece pra gente meio que como o crush da Fanny. Só que nesse livro, a gente vê o lado dele das coisas, sabe? Tipo, tudo que acontece com ele, que faz ele ter todas essas ações que ele teve no livro. Esse livro, ele tem 396 páginas, a folha dele é amarela. Aqui, como eu já disse, fala muito da história do Léo. Você passa a conhecer mais tanto ele, o Léo mesmo, quanto o Alan, que tanto em Minha Vida Fora de Série quanto em Fazendo Meu Filme, você costuma não gostar dele, né? Você costuma não gostar do Alan por causa das atitudes dele. A história começa no primeiro dia de aula do segundo ano do ensino médio e o Léo gosta de ir na primeira semana de aula. Então, o que ele faz? Tipo, ele fala que a primeira semana de aula é tipo, como é que eu posso dizer? Desnecessária, porque você só vai estar apresentando, fazendo brincadeira, coisa de primeiro dia de aula, mas ele fala que é a primeira semana inteira. Porém, contudo, todavia, no começo do livro ele tenta fazer isso, mas a mãe dele não deixa. Acho que foi no segundo dia de aula, ela acorda ele, faz de tudo pra ele ir pra escola. Só que aí ele tem a ideia brilhante, já que ele não queria ir, ele pensou, tipo, por que não enrolar minha mãe, sabe? Por que não, além de, como é que eu posso dizer, ir pra escola, eu me atraso? Porque se eu me atrasar, eu não vou conseguir entrar na escola e a diretora já não gosta de mim e vai dar tudo certo, ela não vai deixar eu entrar. E eu vou ter que, infelizmente, voltar pra casa. Foi isso que ele pensou e realmente ele fez isso. Ele foi, tomou banho com toda a calma do mundo, passou shampoo 3 vezes e tudo mais. E enrolou pra tomar café, só que o pai dele, que foi levar ele pra escola, né? Então, ele teve que ir mais rápido, comendo no carro. E o pai dele reclamou ele porque soube que ele não estava indo pra escola na primeira semana e falou que ele não ia pagar escola pra ele. E quando ele chega na escola, claro, primeiro ele vai na diretoria, mas depois ele vai pra sala dele. Só que quando ele chega, ele vê todos os amigos dele lá e tal, que tem segundo ano A e segundo ano B. Ele entra. Só que quando ele olha ao redor, não tem cadeira pra ele. Ele fica tipo, ué, mas eu estudei aqui nessa sala toda a vida. Como é que não pode ser aqui? Todos os meus amigos estão aqui. Então, ele vai pra outra sala, segundo ano B. E nisso, estava o nosso queridíssimo Alan, a Gabi, que é uma personagem que sim, mostra muito em Fazendo Meu Filme. Que é digamos que é o lado A do livro. E aparece muito ela, a melhor amiga da Fanny. Tem também a própria Fanny, a nossa queridíssima Fanny, que ela é muito especial e ela é muito importante e crucial em toda a série de Fazendo Meu Filme. Ela é a principal, né? No caso, aqui ela é a segunda principal, digamos assim. E o Léo, quando vê a Fanny, ele se apaixona por ela. Só que tem uma coisa que ninguém sabia, pelo menos eu não sabia em Fazendo Meu Filme, ou não me lembrava, eu acho que eu não sou louca, não falava que o Léo namorava com a tal de Carol. Quem sabia disso era o Rodrigo. E o Rodrigo sempre falava sobre ela com ele e ele ficava tipo, quero terminar, não tá dando certo. Porque na verdade eles eram amigos de infância, começaram a namorar porque eles eram do mesmo prédio, sempre viviam juntos. E ok, né? Então ia ter um cinema. E já a Fanny, porque já sabe que ela é bem tímida, eles gostam muito dela e ele fez de tudo pra se aproximar dela, até conseguir descobrir que ela ama cinema. Então o que ele fez? Vamos fazer ela se enturmar. Que tal chamar ela pro cinema? Só que nessa parte ele ainda tava namorando.
E você pensa no que deu. Tinha um aniversário pra ele ir, da namorada dele. E ele vai nesse aniversário. Só que ele não queria ir, na verdade. Porque ele tinha que comprar alguma coisa pra ela. Só que ele não queria ir comprar alguma coisa. Então ele pediu pra mãe dele ir. A mãe dele comprou o presente pra namorada dele. E ele foi pra esse aniversário. Só que aí, ela abriu o presente e era o que, gente? Era um anel. E ela pensou que era um anel de compromisso que ela tinha comprado pra ela. E nesse momento ele quis morrer. Já queria terminar e a mãe dele comprou o anel. E ele ficou sem graça mesmo assim, mas ele não queria terminar com ela depois disso, que viu a felicidade que ela ficou, que mostrou pra todos os amigos possíveis dela esse anel. Então ele resolveu não terminar por agora. Então o tempo foi passando e o dia do cinema chegou. Só que não foi só ele, a Fanny, foi várias pessoas, foram vários amigos dele da sala, tanto da sala A como da sala B. E, tipo, eles foram pro cinema, assistiram, e ele falou que ele imaginava que ele e a Fanny estariam ali, tipo, perto um do outro, mas na verdade ela tava lá do outro lado e ele tava na outra ponta. Então, tipo, ficaram bem longe um do outro. E quando saiu a Natália, se não me engano, ela deu, tipo, falou, vamos na praça de alimentação comer e tal. E eles foram. E a Carol apareceu, gente, que no caso é a namorada dele. E ela ficou com ciúme, porque, tipo, foi bem na hora que o Léo estava conversando com a Fanny. A próxima coisa que acontece é, tipo, quem leu sabe que o Léo é apaixonado por música. Qualquer livro, não importa qual foi, então. Então, os dias foram passando, ele foi gostando mais da Fanny. Uma coisa muito importante, ele fez uma carta pra entregar pra namorada dele, dizendo que queria terminar e tal. Só que, quando ele foi chegando, antes de entregar a carta pra ela foi na casa dele e terminou com ele. E quando você acha, e aí ele ficou passado, porque ela gostou de quem? Do Alan. E o Alan é tipo, digamos, o galinha da história, sabe? Então assim que ele terminou com a Carol, ele viu que ele tava ali livre pra viver a vida dele, pra poder ficar com a Fanny, mas teve alguns obstáculos aí. Ele percebeu que ela ia sempre arrumada, em 2 dias da semana, tipo, maquiagem, e perguntava pra ela, cara, você tá bem bonita, por que você veio assim hoje? E ela falava, tipo, não tô, impressão sua e tal. E ele passou a observar que era sempre no dia das aulas do professor Marquinho, que era o professor de biologia, e ele começou a perceber que ela tava gostando dele. E nisso, o mundo dele, tipo, caiu. No aniversário da Fanny no começo do ano, e ele pensou, cara, o que eu posso dar pra Fanny? Ela é minha melhor amiga, só que eu gosto dela. Então, o que ele fez? Como ele gostava muito de música, ele gravou um CD pra ela, o que foi uma ideia fantástica. E foram músicas em inglês que meio que falavam tudo o que ele sentia. E a intenção dele era exatamente isso, mostrar pra ela que ele gostava dela. E ele esperou muito que ela percebesse. Então tem uma coisa muito interessante também, que é o fato da Vanessa. Porém, fazendo meu filme lado B, que o Léo, ele começa a namorar ela. Você entende tanto a história dela, tanto o que fez ele namorar com ela, mas por pena e porque ele achou que ela sim gostava dele. Tipo, perto dela, tudo esquentava. Tipo, ele tinha borboletas voando, né, quando ele tava com a Fanny. Mas quando ele tava com ela, ela mostrava que gostava dele. Então ele gostava muito dessa relação que ela tinha com ele. Porém, ela era muito ciumenta, começou a ser um relacionamento meio abusivo. E ele começou a não gostar disso e querer terminar com ela também. Só que a Vanessa é uma pessoa totalmente difícil de falar, sabe? Você percebe muito isso, ela é muito controladora. E várias coisas aconteceram. Teve a prova de matemática, né? Que era a única matéria que eu tava precisando de alguma coisa. Ele terminou a prova lápis e ia passar pra caneta. Só que ele se distraiu e olhou pro Fanny, sabe? Só que ele tava, tipo, ele não tava tentando falar, ele tava marcado pela professora de matemática. E ela deu 0 pra ele.
Então, como já previsto, ele ficou de recuperação. Ah, eu esqueci de falar outra coisa. Ele tava muito triste com o fato de que a Fanny ia fazer intercâmbio. Ela conseguiu pra fazer o intercâmbio. Então ele resolveu se afastar dela, porque ele não queria sofrer por causa disso. Ele tava gostando dela, ele era o melhor amigo dela. E em menos de um ano, em menos de meses, ele perder, tipo, não ia ver ela mais por muito tempo, sabe? Por um ano. Então ele resolveu se afastar de vez. Também foi por isso que ele começou a namorar a Vanessa, foi pra afastar ela de vez. E ia ter uma festa da sala, onde tudo começou a acontecer. Ele não ia, a Fanny pediu pra ele ir. A Vanessa, ela tava com ele ainda. Ela tinha chamado ele pra ir, ele não quis ir. Ele só foi por causa da Fanny mesmo. E quando ele chegou lá, ele percebeu que todo mundo tava olhando pra ele. E ele achou a Vanessa com outro cara. E ele pensou, caraca, oportunidade perfeita pra me livrar dessa menina. E assim ele fez. E o cara que tava com a Vanessa, com a ex dele, no caso, ele quebrou o vidro do carro do pai do Léo, porque ele dirigia, apesar de ter 16 anos. E nisso teve uma confusão, mas ele sabia, a culpa não foi dele, o pai dele foi lá e tal. Ele teve uma dança com a Fanny, que foi muito forte, a viagem da Fanny. Ele ia pro Rio de Janeiro, ele falou pra ela que ele não ia ter como ir pra despedida dela no aeroporto. Mas ele mentiu, chegou um dia antes do Rio de Janeiro pra ir pra essa despedida, apesar dele não querer ir. Mas o primo dele falou que era a última chance dele ver ela, que eles iam ficar muito tempo separados, então não valia a pena ele ficar com esse orgulho e não ir despedir da melhor amiga dele, que também era a menina que ele gostava. Então ele foi e entregou uma cartinha falando tudo. E falou pra ela que era só pra ler dentro do avião. Só que o que acontece, gente, no dia do aeroporto, quando ele chega lá, a Fanny tinha sumido totalmente do aeroporto. No aeroporto ninguém achava ela. Tipo, ela não queria mais viajar. E eu queria deixar claro que ela leu a carta dele e a Priscila sabia disso. Aí ele foi até ela. E finalmente eles se beijaram lá na frente de todo mundo. Infelizmente ela teve que viajar e ele falou, segue seus sonhos, sabe? Ele deixou ela aí, porque se ela estava feliz, ele estava feliz. E assim acaba o livro, né? Tem comédia, dá vontade de chorar, tem tudo dentro do livro, é muito perfeito. Tem muito mais coisa, eu queria dizer, mas não dava pra eu falar sobre tudo literalmente, até porque eu ia falar o livro inteiro e não teria, né? Não teria graça pra quem for ler. Então vamos falar sobre a origem do livro. Esse livro, na verdade, não ia ser teria um gibi para ser lançado no ano passado, porque ano passado foi os 10 anos de Fazendo o Filme. Então ela ia fazer um gibi, que ela tem uma coleção de gibis, e só que aí ela falou que ela queria mais do que um gibi. Então eles foram e fizeram um livro. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar um like, se inscrever no canal para me ajudar. Esse é o primeiro vídeo do canal, por favor, me ajuda. Se quiserem compartilhar comigo com seus amigos, por favor. Então é isso. Um beijo.